Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 33 do canal Retornando às Escrituras. Dando continuidade ao estudo do capítulo 13 do livro de Apocalipse, hoje nós vamos estudar a última parte, desse capítulo, e hoje nós vamos estar falando especificamente sobre a questão da nova ordem mundial, a questão da maçonaria, dos Illuminatis e da nova era. Vamos estar então estudando então esses itens, agora nesse estudo, amém, irmãos? Se preparem aí, para podermos estudar juntos a palavra do Senhor, amém? Então, irmãos, por que estudar essa questão da nova ordem mundial, da maçonaria, dos Illuminati e da nova era, né? Por que nós estamos estudando esses assuntos? Porque se tratam de organizações poderosas da Terra, que elas estão preparando o caminho para o anticristo, né? E é importante, então, que a igreja, que os irmãos conheçam, dessas organizações. Né? Por quê? Porque o reinado do anticristo vai durar pouco tempo, só vai durar 7 anos. E quando ele se manifestar, muita coisa já vai estar pronta, porque não vai ter como o anticristo fazer muita coisa, durante somente 7 anos. Né? Então, muitas coisas já estarão prontas. E essas organizações, elas estão exatamente para isso, para poder facilitar, para poder preparar o caminho para a atuação do anticristo. Então, o trabalho que ele vai ter para poder convencer as nações, a se juntarem a ele para poder batalhar, contra Cristo lá na Armagedon, vai ser reduzido. Né? Mesmo assim, nós sabemos que vai haver resistência, muitos países não vão aceitar, mas mesmo assim ele vai ter um trabalho de convencimento, mas esse trabalho de convencimento vai ser reduzido exatamente por causa da atuação dessas organizações. Então vamos estar estudando então essas organizações, né? Então, falando um pouquinho, sobre a nova ordem mundial, né? Então, após a derrubada do Muro de Berlim em 1989 e após a dissolução da União Soviética em 1992, a antiga ordem mundial ela deixou de existir. Né? A antiga ordem mundial ela deixou de existir. E a partir daí, então, surge uma nova ordem mundial, em que a bipolaridade, capitalismo e socialismo, ela deixa de existir, dando espaço para o domínio dos Estados Unidos como potência política e militar. Então, o que nós podemos entender, sobre a ordem mundial? Né? A nova ordem mundial é a forma como o mundo se reorganizou após a Guerra Fria e após a queda do Muro de Berlim. Né? Se antes havia uma bipolaridade política, econômica, militar, com esse novo contexto passou a existir uma supremacia militar e política dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, surgiram vários centros de poder econômico. Né? Então, a nova ordem mundial nós podemos entender também que é um conjunto de fenômenos políticos, econômicos, e culturais que visa o quê? Estabelecer um novo modelo de civilização. Né? E por conta da globalização, começaram a se expandir as transações econômicas, e foram surgindo os novos blocos, foram surgindo novos blocos econômicos. Né? Com isso, novos países se destacaram nesse campo. Nós podemos citar como exemplo a Alemanha, o Japão, que são países que surgiram, em decorrência desses novos blocos econômicos. Então, vamos ver aqui algumas características, da nova ordem mundial. Né? Nós temos aí a questão da globalização, e nós sabemos que hoje as pessoas, existem pessoas, que querem transformar o mundo numa espécie de nação única, num governo único, uma lei única, uma religião única e uma cultura única, construindo assim um ambiente ideal para que uma pequena elite governe o mundo.
Então, algumas das características da nova ordem mundial são o quê? É o fortalecimento da globalização, né? O crescimento do neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? É a liberdade, né, de mercado com menos intervenção do Estado. E temos também como característica da nova ordem mundial o surgimento dos novos blocos econômicos, né? E nós sabemos que com a expansão dos sistemas financeiros internacionais, com a questão da facilidade dos transportes, da ampliação da internet, né, e a comunicação entre o mundo, né, tudo isso se tornou mais fácil, né? A globalização se tornou mais fácil por causa dessas coisas, né? Então, os blocos econômicos, eles não eram algo novo, né? Mas eles começaram a ganhar uma importância depois da Guerra Fria, ou seja, por conta da competitividade, né, criada pelo aumento da globalização, né, e pelo aumento do neoliberalismo. Né? E os países, o quê? Os países hoje eles precisam se fortalecer e se proteger, né? E por causa dessa necessidade deles de se fortalecer e se proteger, né? Em função disso que eles se uniram, né? Formando essa modalidade econômica, né? Esses blocos econômicos, né? Alguns exemplos disso nós podemos ver nos dias de hoje, que é a questão da União Europeia, que é a questão do Mercosul, né? Que é a questão do NAFTA, né? E outros, né? Que já existem, né? E agora falando um pouquinho, né, sobre a questão da nova ordem mundial no Brasil, né? Como é que está a situação do Brasil nesse contexto todo? Né? E antes de falar um pouquinho sobre o Brasil, né, gostaria de deixar bem claro aqui que o canal, né, ele não tem preferência por partido A, por partido B, ou por presidente A ou presidente B, né? Nosso papel como cristão, né, eu creio que é nós orarmos pelos governantes, né? Esse é o nosso papel, seja ele de qual partido for, né? E nosso papel é orar para que o governante ele governe bem o país, né? E que através do trabalho dele o povo seja abençoado. Eu penso que esse é o nosso papel, né? Mas como aqui se trata de uma aula, né? O que vamos falar aqui, né? É algo didático, né? Cujas informações podem ser encontradas aí em livros, em jornais, né? E na mídia de uma forma geral. Então, o nosso país também, né, ele teve mudanças significativas nos campos político e econômico, né? A ditadura militar ela foi encerrada, né? E a democracia presidencialista ela foi instaurada. E a partir daí, então, os governos eles adotaram uma política neoliberal, né? Ou seja, uma política que minimiza a participação do Estado na economia. Então, dessa maneira, né, o país ele seguiu uma tendência internacional, né, em que os países desenvolvidos, né, estavam pressionando os países subdesenvolvidos, né, para a adoção dessa política, né? E algum tempo depois, né, o Brasil ele participou de duas frentes, né, internacionais que se contrapuseram ao domínio dos países desenvolvidos. O Brasil ele retornou os ideais de esquerda, né, que também boa parte dos países da América Latina né, tomaram esse mesmo rumo, contestando assim os Estados Unidos, né? E por causa disso, né, ocasionou o fracasso da área livre da área de livre comércio das Américas, né, chamado de ALCA. Outra frente também que o Brasil integrou, né, o Brasil integrou o grupo chamado BRICS, né, composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, que são, né, as principais economias emergentes, né. Então esses países então eles se uniram, né, de maneira o quê? Para tomar, né, ações estratégicas, né, nos campos econômico, político e internacional. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje nós estamos vivendo uma competição, né, entre a China e os Estados Unidos, né? E o Brasil, então, ele está sendo pressionado pelos dois lados, né? Então, hoje é essa situação que nós estamos vivendo hoje, né?
Bom, falando um pouquinho agora sobre a maçonaria, né? Então, nós demos aí uma pequena pincelada, né, a respeito da nova ordem mundial, né? Porque esses assuntos que nós estamos falando aqui são assuntos muito vastos e não dá para a gente abranger todo, né? Todo o assunto, né? Nós estamos dando aqui algumas pinceladas, né? Então, falando um pouquinho agora sobre a maçonaria, né? Então, a maçonaria, ela iniciou no dia 24 de junho de 1817, na Inglaterra, né? A Inglaterra, que era um país cristão, né? E o que é a maçonaria, né? A maçonaria é uma instituição formada por homens, né? Que tem por finalidade, além do aspecto da filantropia, né? O desenvolvimento do homem para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, isso é o que prega, né, a maçonaria, né? Para eles, né, a Bíblia é apenas um livro sagrado, dentre outros, como o Corão, por exemplo, né? Então, para eles, né, para a maçonaria, a Bíblia é uma metáfora da vontade de Deus, né? O Deus da maçonaria, ele é chamado de o grande arquiteto do universo, né? É o chamado Gadu, né, o grande arquiteto do universo. Esse nome, né, Gadu, ele foi escolhido porque lá na maçonaria, as pessoas de qualquer religião, elas podem invocar a Gadu, né? O Gadu, ele é o Alá para os muçulmanos, né? E o Gadu é Deus para os cristãos. Então, o Gadu, ele se adequa, né, a qualquer tipo de Deus. Então, o conceito de Deus para a maçonaria, né, é um conceito sincretista, né? O que é o sincretismo? O sincretismo é a fusão, né, de diferentes doutrinas para a formação de uma nova doutrina. Então, o Deus da maçonaria pode ser Baal, né, pode ser Moloque, pode ser Zeus, né? E na maçonaria, então, irmãos, quando o candidato ele é elevado a certo grau na maçonaria, né, ele começa a receber a revelação de que Deus tem outros nomes, né, como, por exemplo, Jabulon. Então, o Jabulon, né, quando a gente destrincha, né, essa palavra Jabulon, né, o Já quer dizer Jeová, o Bu quer dizer Deus, né, Deus Baal, e o Lon quer dizer Deus Sol, né, um Deus egípcio. Lá na maçonaria, eles não falam do nome de Jesus, né, porque, segundo eles, para não criar um desconforto, né, para aquelas pessoas que não creem em Jesus. E lá na maçonaria, nós temos algo que se chama o Grande Oriente do Brasil, né? O Grande Oriente do Brasil é a instituição mãe da maçonaria brasileira, né? O Grande Oriente do Brasil ele tem um poder federal, né? E tem os poderes estaduais e os municipais, né? Os poderes municipais que são conhecidos como as lojas, né? Então, o presidente federal do Grande Oriente do Brasil ele é chamado de grão-mestrado. O líder estadual ele é chamado de grão-mestre estadual e o líder municipal ele é chamado de venerável mestre. Então, para presidir, né, a loja, né, eles fazem uma eleição, né, e a pessoa ela fica no cargo por 1 ou 2 anos. Né? A pessoa que transmite as informações dentro da maçonaria, né, ela é chamada de goteira. Né? E os maçons eles são chamados de bodes. Né? Por quê? Porque eles gostam de se vestir de preto. Né? E eles chamam uns aos outros de irmãos. Né? E tem uma linguagem, símbolos, né, secretos. E eles têm também um famoso aperto de mão, né? E quando eles se apresentam e fazem algum tipo de sinal, eles já se identificam. Então, irmãos, como que a pessoa ela é escolhida para ser maçom? Então, há uma diferença da maçonaria no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, pode se candidatar a ser maçom. Já que no Brasil, não. No Brasil, o maçom ele é convidado por outro maçom. Né? Então, o maçom aqui no Brasil ele procura trazer, né, para a maçonaria uma pessoa que seja igual ou melhor do que ele, né? Então, ou seja, pode ser um amigo, pode ser um parente, né, etc, né?
E por que a mulher não participa, né? A mulher não participa da maçonaria porque essa é uma convenção histórica, né? Porque na criação da maçonaria só participavam os homens, né? Por que só participavam os homens? Porque havia na época muitos movimentos de guerra, né? Muitos movimentos beligerantes. E mas existem, né, instituições fora do Brasil que são formadas por mulheres. Aqui no caso do Brasil, a mulher na maçonaria ela participa sobre a forma de família, né? E sobre a forma de filantropia, né? As esposas dos maçons elas são chamadas de cunhadas e os filhos são chamados de sobrinhos. E as cunhadas elas dão dinamismo, né, à parte assistencial da maçonaria. E agora, irmãos, nós vamos ver aqui alguns símbolos da maçonaria, né? Eu vou compartilhar aqui para os irmãos, né, para a gente poder estar vendo junto esses símbolos, né? Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, né, essa tela. Só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Vou compartilhar aqui com os irmãos. Só um minutinho. Demora um pouquinho aqui, mas vai entrar. Apareceu aí para os irmãos, então, né, essa tela, né? Então, nós temos aqui, né, primeiro símbolo, né? Primeiro símbolo da maçonaria, que é o esquadro e o compasso, né? São instrumentos para fazer a obra mais perfeita que existe, né? São instrumentos de pedreiros, né? Que transformam a natureza, né? Então, o ângulo reto, né, que aparece ali, ele indica o que? Honestidade. Né? Então, o esquadro e o compasso, né, são instrumentos, né, para fazer a obra mais perfeita que existe. Né? Depois nós temos aqui, né, o segundo símbolo, né, que é o olho que tudo vê, né, que é o olho do grande arquiteto do universo, que é o Gadu, né? E para eles o universo ele não foi formado por acaso, né? Então esse grande arquiteto do universo, né, é uma interpretação particular, né, de cada um, né? Então esse grande arquiteto do universo ele pode ser Krishna, pode ser Cristo, pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser a própria ciência, né? Então esse grande arquiteto do universo, então, para eles, né, podem ter várias interpretações, né? Depois nós temos aqui o triângulo, né, que é uma figura representativa do grande arquiteto do universo, né? Esse triângulo representa a fé, a esperança e a caridade. Essas três palavras, né? Ou pode representar também a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ou pode também representar o nascimento, a vida e a morte. Então, esse é o triângulo representativo. Depois nós temos aqui, né, o que eles chamam de landmark, né? Então, a maçonaria, ela não é uniforme, né? Eles têm diferentes potências, né, que equivale aqui às nossas denominações, né? Mas todos eles da maçonaria, eles seguem o landmark, né, que é a Bíblia deles, né? Então, a maçonaria, né, ela usa esse símbolo da construção, né? É o marco de terra. Ele serve para delimitar as cidades, fazendas, né? E são de difícil remoção, né? Então, para delimitar então a maçonaria, né, foram então criadas leis, né, marcos, que é o landmark. Então, o landmark é uma espécie de um delimitador, né, para poder o que eles estarem difundindo, né, as suas doutrinas, né? Então, nós temos aqui depois esse outro símbolo aqui que é os punhos, né? Então, as primeiras lojas maçônicas, né, no início do século XIX, né, os membros eles usavam
luvas, né, de um pedreiro, né, que eram luvas de um cano longo, né. Então, os punhos eles têm a cor azul escura, né, com bordas douradas, né, para grandes oficiais e azul clara com bordas prateadas para os oficiais das lojas, né. E ocorre que muitos reclamavam, né, do punho que era incômodo, né. Então, no Brasil, por exemplo, inicialmente se copiou os modelos da Inglaterra, né, mas com o tempo isso aí foi se desconfigurando. E o punho, né, ele passou a ser utilizado sem as luvas, né. E aí mais tarde o punho ele perdeu o seu significado. Depois aqui nós temos um outro símbolo, né, que é chamado do triplo tal, né. Então o triplo tal ele tem o formato de T, né, como os irmãos podem ver aqui, né. A parte horizontal em cima, né, e a parte vertical embaixo, né. É um esquadro, né, usado pelos arquitetos, né, naquela prancha de delinear, né. E esse triplo tal, ele está no avental do venerável mestre, né. Então, esse é um outro símbolo, né, da maçonaria. Depois nós temos aqui, né, que é o chamado balandral, né. O balandral é uma veste, né, talar, né. Ela é negra, né, de mangas longas, né, colarinho alto e fechada, né, até o pescoço, né, com opção, né, como opção ao terno escuro, né, que eles utilizam muito, né. Aqui nós temos a corda de 81 nós, né? Essa corda de 81 nós, ela circunda, né, toda a loja, né? Essa corda de 81 nós, ela simboliza a união e a fraternidade, né, que deve existir entre todos os maçons da face da Terra. Depois nós temos aqui uma outra simbologia, né, que é o círculo e o ponto, né? Que esse círculo e o ponto ele significa um movimento de translação da Terra, né, em relação ao Sol. Nós sabemos que nos trópicos, né, ocorre o solstício de verão e de inverno, né, que é a ocasião em que o Sol ele atinge o seu maior grau de afastamento em relação à Terra, né. E esses dias eles caem em junho, né, que é o dia de São João, né, São João Batista, e em dezembro, que é o dia de São João Evangelista. Então, nessas duas datas, né, os maçons, né, eles sempre observam essas duas datas, que é a data de São João Batista e a data de São João Evangelista, né, é uma ocasião em que eles realizam ali festas, né, comes e bebes e tudo mais, né. E por último aqui, né, nós temos aqui o chamado pavimento mosaico é a orla dentada, né. Então, o que é o mosaico, né? O mosaico, né, é o trabalho feito através da união de diferentes pedras, né. Então, o pavimento mosaico ele é constituído de pedras brancas e pretas, né, que simboliza a diversidade do ser humano, mas sempre levado à dualidade das forças, né, do bem e do mal, né. Então significa também essa questão do bem e do mal, do rico e do pobre, né, do sábio e do ignorante, do saudável e do inteligente, né, do triste e do feliz, né. Então esse pavimento mosaico, né, ele está sempre querendo mostrar essa questão da diversidade do ser humano, né. Então vamos voltar aqui para a tela, né, para a tela, vou descompartilhar aqui com os irmãos e dar continuidade. Só um minutinho, né? Só um minutinho. Já tá... Isso, voltei, né? Então, continuando aqui agora, né? Continuando então a aula, vamos falar agora sobre, nós falamos sobre os símbolos, né, da maçonaria. Vamos falar agora um pouquinho sobre os Illuminatis, né? Então, os Illuminatis é um grupo surgido na Baviera, na Alemanha, né? Por volta do ano 1600, e ele foi fundado por um professor, né? Então, é um grupo formado por um professor, né? E essa fundação ocorreu na época do Iluminismo, né? Então, para muitas pessoas, né, os Illuminati eles são chamados
eles fazem parte de uma teoria da conspiração, né? Que são pessoas, né, que desejam caos, que querem manipular a sociedade, né? Mas os Illuminati, eles tratam de um grupo misterioso, né, que busca o controle por uma nova ordem mundial. Percebe como é que os assuntos são ligados, né? A nova ordem mundial, né? A maçonaria e os Illuminati, né? Os Illuminati, eles têm uma ligação muito forte com a maçonaria. Então, por isso que nós estamos estudando exatamente essas organizações, por quê? Porque elas, elas se unem, né? Elas têm objetivos comuns, né? Os Illuminatis, eles recebem a iniciação oferecida pela maçonaria, né? Aí depois eles se tornam o quê? O mestre dos maçons. Então eles recebem toda a luz que a maçonaria pode oferecer, né? E eles vão além do 33º grau, né? Que é o grau máximo que a pessoa ocupa na maçonaria, né? E eles se transformam o quê? No grão-mestre da maçonaria. Então, os Illuminatis, eles fazem parte da elite dos maçons. E existem dois ritos na maçonaria, né? Existe o chamado rito escocês e existe o chamado rito de York, né? O rito escocês é o mais antigo, né? E o mais aceito na maioria dos países, né? E esse rito escocês, ele prevê um sistema com até 33 graus, né? Ou seja, até o 33º grau. Já o rito de York, né, são apenas 13 graus. Então, não sei se vocês já perceberam, mas na nota de $1, né, tem lá o olho que tudo vê, né, que nós acabamos de ver aqui, né, e tem uma pirâmide, né, e embaixo tem escrito que é a nova ordem mundial, né. Então, isso aqui aparece na nota de $1, por quê? Porque os ingleses, né, que colonizaram os Estados Unidos, né? Então, por isso que essa figura ela aparece na nota de $1, né? Então, os Illuminati, então, eles são chamados de super maçons. E qual é o objetivo dos Illuminati, né? O objetivo dos Illuminati é exterminar pelo menos 80% da população mundial, né? Então, eles já fizeram isso, por exemplo, exterminando 6 milhões de judeus, né? Hitler, né? Adolf Hitler, ele fazia parte dos Illuminati, né? E para isso eles têm vários métodos, né? Por quê? Porque eles dominam a questão da água, né? Eles dominam a questão dos alimentos, eles dominam a questão dos remédios, né? Segundo essa organização, o primeiro a serem exterminados são os pobres, né? Depois, segundo, os presos, né? E terceiro, as pessoas que estão nas ruas, né? Alguns estudiosos até entendem que o 11 de setembro, né, o famoso 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, né, foi um marco dos Illuminati, né? Então aquela destruição ali, ela foi patrocinada pelos Illuminati, né, segundo aí alguns estudiosos, né? Então os Illuminati, então, eles são compostos, né, de pessoas que fazem parte do topo do comando da riqueza no planeta. Então são aproximadamente 13 famílias, né? 125 homens e mulheres, né, aproximadamente. E essas pessoas, elas raramente, né, ou quase nunca são vistas em público, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a família Rockefeller, tem a família Rothschild, a família Bush, etc., né? Então, esses 125 homens, as 13 famílias, eles fazem que as regras para os governos e presidentes seguirem, né? Eles possuem todos os bancos internacionais, né? As companhias de petróleo, né? As indústrias de comércio, né? A mídia, né? A mídia mundial, a indústria cinematográfica, ou seja, etc., né? E eles infiltram, né, políticos, né, que controlam, e eles controlam, né, a maioria dos governos, né? E para muitas pessoas, né, os Illuminati não existem mais, né? Então, muitas pessoas vão dizer aí que os Illuminati não existem mais, né? Mas eles agem no mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos.
Segundo alguns estudiosos, eles são os criadores do Estado Islâmico, né? Por quê? Né? Para eles poderem controlar os atos do G20, né? Que são aqueles 20 países mais ricos do mundo, né? Então, para eles poderem controlar o atos deles, eles criaram, então, o Estado Islâmico, né? Então, por exemplo, né, nos Estados Unidos, o candidato que recebe o maior patrocínio, né, é o que ganha as eleições. E, às vezes, os Illuminati eles patrocinam outros candidatos, né, para poder mostrar que são imparciais, né? Então, alguns estudiosos dizem, né, que o Donald Trump, né, ele subiu muito rápido ao poder, né, por causa dos Illuminati, né? É o mesmo caso, por exemplo, da Angela Merkel, né, na Alemanha. O Putin, né, Vladimir Putin, segundo alguns, ele é considerado um anti-Illuminati, né? Ou seja, ele seria aí um representante do Oriente, né? E nós temos notícias também, né? E isso está na mídia, né? Que o presidente Lula, na época, ele fechou com os Illuminati, né? E ele abriu o Fórum Mundial da América Latina, né? Essa abertura foi a abertura da quarta edição, né, latino-americana do Fórum Econômico Mundial em 2009, né? E nessa abertura ele defendeu uma nova ordem mundial para o mundo. Bom, falando um pouquinho agora, né, sobre a nova era, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a nova era. Então, irmãos, a nova era, ela não é uma religião. A nova era, ela abrange várias coisas, né? A nova era, ela abrange a economia, ela abrange a arte, ela abrange a educação, ela abrange a questão social, ela abrange contatos com extraterrestres, né? Ela abrange experiências extracorpóreas, ela abrange movimento ecológico, ou seja, a nova era é uma rede, né? E as pessoas da nova era, elas se consideram aquarianas, né? Então, segundo elas, nós estamos numa era de transição, né? Nós estamos saindo da era de peixes e indo para a era de aquários. Então, segundo eles, né, nos últimos 2.000 anos, né, o Sol ele esteve na constelação de peixes, né? Por isso nós estamos saindo de peixes, né? E nesse tempo, então, de transição, né, esse tempo de transição pode ocorrer diversos problemas, como catástrofes e tudo mais. E segundo eles, quando Jesus nasceu, né, houve uma mudança de áreas para peixes, né? E em cada era é levantado, então, um mestre, né? Agora, na era de Aquários, será levantado um novo mestre, né? E para alguns, né, a era de Aquários ela já começou, né? Mas para outros, a era de Aquários ela só vai começar no ano de 2600, né? E aí existem outros ainda que entendem que a era de Aquários só vai iniciar no ano 3000, né? Então, qual é o objetivo da nova era? O objetivo da nova era é o novo governo mundial sem fronteiras, né? Então, veja como as coisas estão aí relacionadas, né? Então, existe um esforço, né, das pessoas da nova era para a unificação dos países, né? O objetivo deles também é uma nova ordem política e social, né? Uma nova religião, né? Então, para eles, a questão do individualismo é algo maléfico, né? Eles querem difundir, né, uma mentalidade coletiva, né, para a humanidade, né? Segundo eles, nós temos que pegar um pouco de cada religião, né? Pegar um pouquinho de cada religião e implantar políticas, né, de blocos, né, de países, né? Implantar também a questão da moeda única, a questão do cartão de crédito único, né? Número para todas as pessoas, a unificação de impostos, né, para poder melhorar a redistribuição dos recursos, né? Implantar o serviço militar obrigatório, né, para poder combater os resistentes, né? E quem seriam os resistentes, né? Os cristãos, né? Cristãos e judeus, né? Eles também querem promover também uma mudança, né, na forma de família, né?
valorizando aí a questão da identidade de gênero, da questão da orientação sexual, né? Então, por exemplo, estabelecer a questão, por exemplo, da identidade de gênero heterossexual, né? Que é aquele que tem atração pelo sexo oposto, né? A questão do homossexual, que é aquele que tem atração pelo mesmo sexo. A questão aí do bissexual, né? Que é aquela pessoa que tem atração por ambos, né? A questão do assexual, que é aquele que tem atração, que não tem nenhuma atração, né? O pansexual, que é aquele que tem atração por pessoas, né? Independente do sexo. E aí vai, né? Ou seja, uma pregação da questão da identidade de gênero e da orientação sexual. Né? Eles também pregam, né, a questão do que eles chamam do grande reset, né? Então, para eles, todos os países, né, inclusive os Estados Unidos, a China, né, eles devem participar, eles devem o quê? Participar de todos os setores, né, bem como da questão da tecnologia do petróleo, do gás, né, tudo isso aí deve ser transformado, né. Em suma, né, o grande reset seria o quê? Fazer um grande reinício, né, do capitalismo. Segundo eles, né, a pandemia, né, coronavírus, né, ele representa que uma rara oportunidade, né, é uma janela de oportunidade que foi surgida no mundo, né, e essa janela de oportunidade, né, serviu para eles refletir nessa questão, né, de reimaginar um novo mundo, ou seja, dar um reset nesse mundo, né. E nós sabemos que em setembro de 2015, né, líderes mundiais, né, eles se reuniram lá na sede da ONU, né, em Nova York, e decidiram um plano de ação para poder erradicar a pobreza, para poder proteger o planeta, garantir que as pessoas alcancem a paz, a prosperidade, né, que é a chamada Agenda 2030, né. Então parece que é uma coisa boa, né, mas tem muita coisa aí por trás subentendida. Né? E agora, irmãos, eu vou compartilhar com vocês alguns símbolos, né, da nova era. Não tem como a gente falar de todos aqui, né, que são muitos, né? Inclusive, é até interessante, né, as pessoas olharem, né, esses símbolos. Por quê? Porque muitos cristãos, né, utilizam até por falta de conhecimento, muitas vezes, né, utilizam esses símbolos em camisetas, né, em várias coisas, né, colar, né? Então é importante a gente estar conhecendo esses símbolos, né? Eu vou compartilhar aqui com os irmãos, né? Só um minutinho. Então nós temos aqui o primeiro símbolo, né? Que é chamado Yin Yang, né? Ele fala que é do equilíbrio de forças cósmicas, né? Então, para eles, né, nada é absoluto, né? Eles são simétricos, né? O bem não vive sem o mal e o mal não vive sem o bem, né? Em todo o bem existe um princípio de mal e em todo o mal existe um princípio de bem, né? Então esse símbolo aqui, né, ele é uma das coisas que a gente pode perceber, né, a utilização da filosofia, né, que está por trás desse símbolo, né, é na música do Pepeu Gomes, né, que tem um pedaço lá que diz, né, ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Então essa letra, né, da música do Pepeu Gomes reflete, né, esse símbolo aqui, né, Yin Yang, né. Nós temos também o símbolo do arco-íris, né. O arco-íris é alguma coisa de Deus, né, alguma coisa implantada por Deus, mas que o inimigo ele pega nesse símbolo para o mal, né. Então o arco-íris para eles é uma ponte, né, entre as pessoas e as energias cósmicas, né, e ao reino de Lúcifer, né. Nós temos aqui a borboleta, né, que é símbolo da renovação, né, do renascimento, da ressurreição, da transformação, né? Então, qual é o plano, né? O plano da nova era, né? Estabelecer, né? Difundir, né? Espíritos cósmicos, né? Que irão ajudar a inaugurar a nova era, né?
líderes de todo mundo, né? Todos eles vão demonstrar que Jesus não era o Cristo, né? Os princípios cristãos, né? Eles serão desacreditados, serão eliminados, né? E crianças, né? Elas serão seduzidas, né? Espiritualmente, né? Serão seduzidas espiritualmente, né? Nas escolas, para promoverem a nova era, né? Então, estarão aí promovendo a nova era. Só mais um minutinho que eu tenho mais uma tela aqui para compartilhar. Só um minutinho. Mais uma tela aqui para compartilhar com os irmãos. Só um minutinho. Nós temos aqui agora mais símbolos aqui, né? O símbolo da paz, né? A paz, ela pode representar tanto o equilíbrio das energias, né? Quanto da paz interior, né? O símbolo do infinito, né? Já vi várias pessoas, inclusive cristãs, né? Usando camisetas, né? Com esse símbolo aqui, né? Então simboliza a inexistência do início e o fim, né? Bem como o equilíbrio, né, entre os planos físico e espiritual. Tem aqui o chamado olho de Horus, né, que representa o olho aberto, né, o justiceiro, né, de um dos deuses egípcios da mitologia, né? Então, são esses aí. Tem muito mais símbolos, irmãos, mas não tem como a gente estar mostrando aqui para os irmãos, né? São muitas simbologias, né? E então aqui eu creio, né, que foi assim de forma resumida, né, que nós passamos aqui para os irmãos esse assunto, né? Mas creio que deu para os irmãos entenderem, né? São assuntos que estão aí bem difundidos aí na internet, né, em outros locais, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né, a questão desses assuntos que nós mostramos para vocês, né? Que é no sentido de nós estarmos alerta, né? O crente ele tem que estar alerta, né? Para coisas que estão acontecendo, né? Que mostram a proximidade do final dos tempos, né? Então, irmãos, agradeço aí a todos, né? Que permaneceram até o final do vídeo, né? Se você teve alguma dúvida, peço que deixe aí nos comentários para que nós possamos estar ajudando vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se você ainda não é inscrito, né, se inscreva aí no canal. No próximo vídeo, nós vamos estar entrando no capítulo 14 do Apocalipse, né, onde nós vamos estudar aí bastante coisas interessantes a respeito da palavra de Deus, né? Então não perca aí os próximos vídeos. Amém, irmãos? Então agradeço a todos, né, e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.